internacional, cumprimento o Sr. Professor Demo Moreira, o meu mestre no Alto Porto, muito feliz, da Câmara, das senhoras e meus senhores. Enfim, falar sobre o papel das Forças Armadas no Portugal do século XXI é, naturalmente, uma questão que tem muito a ver com a política. O Sr. Ministro de manhã assim enquadrou, de facto, a defesa nacional. Mas, naturalmente, que um chefe militar contribui com a sua avaliação do ambiente estratégico para que, de facto, a decisão política seja sempre a mais ajustada à realidade presente e futura. E sobre o tema, eu gostaria de pedir à audiência que fizéssemos um esforço de reflexão e colocarmos-nos em 1917. Há 100 anos, em plena Grande Guerra, que assolava os teatros europeus e africanos, e percebermos como, nessa altura, era impossível antecipar o que viria a ser, em Portugal e no mundo, o século XX. O desenvolvimento da aviação, a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, o advento da era nuclear, a descolonização dos impérios europeus, a reconciliação franco-alemã, a Guerra Fria, os satélites artificiais, os computadores, a internet, a fibra óptica, a ascensão da China, o crescimento exponencial da população mundial e tantos outros aspectos em que podemos facilmente pensar. E assim sendo, poderemos, com este exercício, recuar 100 anos e suscitar uma outra reflexão. É que o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial foi um grande período de internacionalização da vida económica, levando muita gente a pensar e concluir que a interdependência resultante dessa internacionalização da vida económica tornava impossível a guerra no centro da Europa. E esta previsão veio a história desmontá-la totalmente. É neste contexto que poderemos dar como razoavelmente seguro que os 83 anos que ainda nos restam no século XX vão trazer, por certo, grandes inovações políticas, económicas, sociais, tecnológicas, que são hoje dificilmente concebíveis por qualquer um de nós. E é com esta advertência acerca da prudência que devemos encarar o exercício de perspectiva para que, desde logo, arriscar num nível de análise muito elementar, que nos anos vindouros a saúde da economia portuguesa, que é, no fundo, a base da nossa sobrevivência cotidiana, continuará a depender do bom funcionamento do sistema internacional. Interessa-nos, por isso, a estabilidade das regiões de onde são originários os produtos que importamos, a estabilidade dos mercados onde colocamos as nossas exportações e a segurança das linhas de comunicações que suportam os fluxos de mercadorias e capitais entre as regiões que nos interessam. É uma verdade que a internacionalização da vida económica e a aceleração da globalização de tantas esferas da vida política, económica, social e cultural durante as últimas décadas têm sofrido avanços e recuos. Basta pensarmos, por exemplo, no aparente recuo da nova administração americana em relação aos acordos de comércio transatlântico e transpacífico. Também os impulsos para a integração política e económica de certos agrupamentos de Estados-nação sofrem os seus avanços e recuos. Basta pensarmos no Brexit ou nos regionalismos que existem em diversos países da União Europeia. Mas sem poder deixar de reconhecer que as tendências contraditórias de integração e fragmentação, da abertura e do proteccionismo coexistem no mundo contemporâneo e ninguém pode negar a internacionalização de muitas dimensões da vida das pessoas e dos povos. E uma dimensão em que a internacionalização crescente se projeta de forma muito evidente é na existência
de ameaças transnacionais à segurança dos países e dos povos. Não é só a questão de muitos países reconhecerem a necessidade de estabelecer alianças para fazer face a ameaças comuns. Desde a antiguidade história registra muitas e variadas formas de aliança. O que se passa hoje é que, para além da ameaça militar, podemos chamar de clássica, que resulta da potência dos sistemas de armas e do alcance dos vetores de lançamento, armas nucleares, mísseis balísticos, armas de energia dirigida, a intensificação dos fluxos de pessoas e bens à escala global coloca ameaças e riscos cuja resposta exige níveis de cooperação internacional sem precedentes. Basta analisarmos o que se vai sabendo das motivações e dos esquemas de preparação dos atentados terroristas que têm assolado a Europa nos últimos anos, nas crises migratórias, nas alterações climáticas, na poluição, no tráfico de droga, no crime organizado e outras ameaças atípicas que se vão aparecer. Portanto, resulta, é claro, que a Portugal interessa, e é um interesse que de certo partilha com muitos outros países, grandes e pequenos, a estabilidade política, económica e social e um sistema internacional que funcione com regras tão previsíveis quanto possível. E também interessa a Portugal poder contar com a cooperação de outros países para responder às ameaças e riscos que decorrem de nem sempre ser possível tal estabilidade à escala global e regional. Daí a importância da presença de Portugal em tantas e tão variadas organizações que estruturam o sistema internacional, incluindo algumas com uma dimensão de defesa e segurança claramente relevante, como a NATO, a União Europeia e as Nações Unidas, ou ainda as coligações temporárias, conjunturais, multinacionais. Assim, quando pensamos no papel das Forças Armadas de Portugal no século XXI, a primeira conclusão que já podemos arriscar é de que elas previsivelmente continuarão a ser empenhadas em missões de defesa coletiva e de segurança cooperativa, longe das nossas fronteiras físicas, correspondendo desde logo aos nossos interesses de segurança e estabilidade do sistema internacional, mas também à expectativa que os nossos aliados e parceiros têm de que Portugal, na medida das suas possibilidades, contribua de forma responsável, justa e razoável para um esforço que é de todos. As Forças Armadas continuarão a ter, portanto, um papel muito relevante na afirmação externa de Portugal como um parceiro credível e confiável nas organizações e parcerias internacionais, de âmbito multilateral ou bilateral, de que fazemos parte. Posso, enfim, garantir-vos que os portugueses têm neste âmbito motivos para se orgulharem das suas Forças Armadas, seja na República Centro-Africana, seja no Golfo de Guiné, seja na Somália, seja no Afeganistão, seja no Kosovo, seja no Mali. Aí nós estamos presentes e com dignidade absoluta. Para que possam desempenhar este papel com eficácia e qualidade, as Forças Armadas Portuguesas têm de ter bons níveis de interoperabilidade. Primeiro, entre si. E depois, com as Forças Armadas do nosso contexto geopolítico. Devem ter capacidades para que lhes permitam atuar em teatros de operações com características diversas e em operações com grau de exigência variável. Dispor de flexibilidade que lhes permita colaborar na resposta a novas ameaças que resultam da alteração mais ou menos repentina das intenções dos diversos atores do sistema internacional. Em síntese, estar preparadas para um largo espectro de operações que pode ir da ajuda humanitária em zonas de catástrofe até às operações de combate de alta intensidade, passando pelo apoio à estabilização de países e regiões em risco. Por outro lado, as Forças Armadas têm de preparar-se, e garanto-vos que elas estão a preparar-se para operar noutros domínios que não são os domínios clássicos do mar, terra e ar. Num ambiente recentemente caracterizado pela aceleração das tecnologias ligadas às comunicações e aos sistemas de informação, um domínio em que as ameaças podem vir de onde menos se espera,
em que nem sempre é fácil atribuir de forma inequívoca a autoria dos ataques, e em que um atacante com relativamente poucos recursos pode provocar a disrupção de sistemas essenciais para o funcionamento das sociedades desenvolvidas, bem como dos sistemas de comando e controle das operações militares. Refiro naturalmente à cibersegurança e à ciberdefesa que vem merecendo das Forças Armadas Portuguesas uma atenção crescente. Até agora falei, sobretudo, do papel que as Forças Armadas podem e devem ter no plano externo para que Portugal possa ser visto como um ator credível e confiável no sistema internacional. Mas a nossa credibilidade depende da garantia da nossa capacidade autónoma, de vigilância e dissuasão de ameaças. E começa por afirmar-se na forma como administramos o nosso território soberano e exercemos as nossas responsabilidades nos espaços da nossa jurisdição. Para não irmos para os casos extremos de países como a Somália, onde a ausência do Estado funcional levou o caos a uma região e a pirataria às linhas de comunicação marítimas na região do Corno da África, motivando a intervenção da comunidade internacional, sabemos, como há muitos outros países, que não têm capacidade para minimamente afirmar a sua autoridade nos espaços que naturalmente seriam da sua jurisdição. Não é, felizmente, o caso de Portugal. Portugal ocupa uma posição geográfica que tem importância não apenas para si, mas para muitos outros países com interesses no espaço euroatlântico. Se, por mera hipótese, não fôssemos capazes de vigiar e administrar bem os nossos espaços, outros provavelmente se encarregariam de o fazer por nós. Se isso acontecesse, naturalmente os nossos interesses passariam para segundo plano, sendo certo que não é perceptível a existência de ameaças militares clássicas à invasão do nosso território, à afirmação da nossa autoridade, a capacidade de garantirmos à comunidade internacional os serviços de que ela carece nos espaços da nossa jurisdição, como, por exemplo, os serviços de busca e salvamento marítimos, o policiamento aéreo e outros, são a primeira condição para que os nossos direitos não sejam violados por outros. Nesse, como noutros âmbitos, basta pensarmos nas evacuações aéreas sanitárias interilhas nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, ou no transporte aéreo de órgãos entre arquipélagos do continente, ou no apoio diversificado à proteção civil, como ainda hoje o Sr. Ministro da Defesa revelou, em crescendo em apoio à proteção civil. As Forças Armadas terão, como têm hoje, um papel insubstituível no Portugal de hoje e do futuro. Termino por isso, assegurando que, seja em que parte do mundo estivermos, ao serviço de Portugal e dos portugueses, o que queremos, acima de tudo, para as Forças Armadas no Portugal do século XXI, é continuar a estar à altura da confiança, do apoio e do carinho que, aqui em Trás-os-Montes, ou em qualquer das parcelas do território nacional, sempre sentimos da parte dos portugueses, nossos concidadãos. E é desta coesão nacional que resulta a melhor forma de garantir a nossa existência coletiva como nação independente.